Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua família, meu irmão e minha irmã. Que alegria podermos estar mais uma vez aqui juntos nesse culto online que estamos fazendo neste momento. Eu estava com saudades virtuais de vocês. Por que virtuais? Física, a saudade física eu tenho matado de uma maneira ou de outra, porque eu tenho visitado vocês ainda que de forma rápida, algumas vezes nem saindo do carro, mas tenho visto também grande parte da membresia da nossa igreja. A saudade virtual se dá porque na semana passada o pastor Muniz nos abençoou com a palavra de Deus e eu não estava com vocês, mas hoje estamos aqui mais uma vez, eu tendo essa alegria, esse privilégio de participar do culto online, entrando na sua casa, nesse momento onde você está assistindo esse culto. Então é uma alegria estar novamente juntos. Antes, meu irmão e minha irmã, de eu trazer a palavra de Deus aos nossos corações nessa oportunidade, eu queria relembrar você de algo que eu falei no primeiro culto online que nós gravamos, que é o seguinte: nós estamos aí com a igreja parada, os cultos parados por causa dessa pandemia, do coronavírus, mas a igreja continua firme, a igreja continua aqui. E a nossa igreja continua com as suas obrigações financeiras. A nossa igreja continua com as contas a pagar. As contas não estão isoladas socialmente. As obrigações financeiras da igreja não pararam. Então eu quero desafiar você a continuar sendo fiel com o seu dízimo e com a sua oferta, a continuar contribuindo com a sua igreja, com a nossa igreja. Talvez você esteja tendo algum tipo de dificuldade porque você não sabe fazer uma transferência online, ou você está com o seu dízimo, com a sua oferta em espécie na sua casa e não tem tido condição de ir até o Banco Sicredi para depositar na conta da igreja, conta esta que está aparecendo agora na parte de baixo do nosso vídeo. Então, se você está tendo algum tipo de dificuldade assim, como esta que eu acabei de mencionar, mantenha contato comigo ou mantenha contato com o Egon Siemens, que é o tesoureiro da nossa igreja, que nós poderemos ir até a sua casa, pegar o seu dízimo, pegar a sua oferta e levarmos diretamente para o banco e depositar na conta da igreja, ok? Então não deixe de contribuir, continue mantendo a fidelidade no seu dízimo e na sua oferta, porque a nossa igreja precisa e os nossos trabalhos continuam. Inclusive, tudo isso que está acontecendo aqui é graças ao seu dízimo e à sua oferta, que tem sido um investimento no reino e na obra do Senhor. Amém? Amados, então, para a nossa reflexão de agora, desse momento, de hoje, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 13 e também no capítulo 14. Eu vou ler 2 versículos de cada capítulo e eu quero ter como tema da palavra, da parte de Deus aos nossos corações para este momento, fazendo a nossa parte. Baseado então nesse texto de Êxodo capítulo 14, eu vou ler o versículo 21 e 22 e depois, Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22 e depois no 14, versículos 15 e 16. Então a palavra de Deus ela vai se expressar da seguinte forma, Êxodo 13, 21 e 22. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora Êxodo 14, 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Palavras do Senhor, que Ele nos abençoe com a sua palavra lida. Amado, o texto que nós acabamos de ler, ele está narrando a saída do povo da terra do Egito, rumo à terra prometida. É a saída do cativeiro egípcio até a terra prometida. E vocês conhecem bem o contexto que está embutido toda essa situação da saída do povo até a terra prometida. E é interessante nós entendermos e sabermos que
O intervalo entre um texto e o outro que nós acabamos de ler não é longo, é de apenas alguns dias. Alguns dias somente. E nós estamos aqui vendo um povo que servia a Deus, um povo chamado povo de Deus, que estava passando por um grande desafio, que estava passando por uma situação bastante complicada em suas vidas. E nós podemos fazer facilmente um paralelo com as nossas vidas e com a nossa situação também, entre a nossa situação e a situação vivida pelo povo de Israel no texto que nós acabamos de ler. Dessa forma, eu quero, dos textos lidos, junto com vocês, extrair e aprender algumas coisas, algumas lições, a fim de aplicá-las em nossas vidas. Até porque nós também servimos a Deus. E até porque nós também estamos diante de um grande desafio, assim como o povo de Israel, o povo de Deus, também estava. O nosso desafio agora não é mais o coronavírus em si. O nosso desafio agora não é mais o isolamento social. O nosso desafio agora é como agirmos e como reagirmos no período pós-isolamento social, no período pós-coronavírus. E são 3 as lições que nós podemos aprender desses textos que acabamos de ler e aplicá-las em nossas vidas. Então, a primeira lição que nós podemos aprender desse texto é a seguinte: nós esquecemos facilmente aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Nós esquecemos facilmente aquilo que Deus já fez por nós. Vocês conhecem muito bem o contexto da libertação do povo do Egito. As 10 pragas, cada praga representando um deus egípcio, sendo humilhado por Deus, Deus mostrando para aquele povo e para o seu povo que ele era superior a qualquer coisa que eles quisessem adorar como Deus, e Deus liberta o povo de forma miraculosa, com prodígios e com maravilhas. Então, nós temos aqui um povo que teve uma experiência tremenda com Deus, um povo que viu milagres acontecerem, um povo que viu prodígios acontecerem, um povo que viu a força e o poder de Deus sendo manifestada de maneiras concretas. O povo estava ali, então, agora numa enrascada, numa situação complicada. Aquele povo olhava para a sua frente e via o grande mar vermelho, intransponível. E aquele povo olhava para trás e via o exército do faraó chegando até eles, um grande exército também intransponível. E agora, o que fazer? Não tinha como fugir. Nada nos difere como igreja da situação que aquele povo estava vivendo, desta narrativa. Nas nossas vidas, nós também tivemos experiências com Deus. Nós tivemos experiências concretas com Deus. A conversão é uma delas. Com certeza, a conversão que você já experimentou foi uma grande experiência que você teve com Deus. Cada um aqui já pôde ver e viver o poder de Deus de uma maneira concreta em sua vida. Vimos de maneira individual e vimos no coletivo. Vimos no nosso eu e vimos na nossa igreja como um todo. E mesmo assim, nós continuamos esquecendo tudo que Deus já fez por nós. Talvez o grande mar vermelho que nós tenhamos que atravessar agora, no pós-coronavírus, seja não nos esquecermos da importância da igreja em nossas vidas. Seja não nos esquecermos da importância do culto coletivo. Talvez o grande mar vermelho que tenhamos que atravessar no período pós-coronavírus seja não nos esquecermos que é bom termos comunhão com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. E é um desafio também, com certeza, a manutenção de todo o trabalho já feito. E sonharmos também com coisas novas para a nossa igreja, com coisas acontecendo no nosso meio, com maravilhas acontecendo no nosso arraial. O desafio constante em nossas vidas é que jamais podemos nos esquecer de tudo que Deus já fez por nós. Você não pode se esquecer de tudo que Deus já fez na sua vida e na vida da sua família. E de tudo que Deus já fez e faz na vida daqueles que o servem. E se todo o progresso que a igreja alcançou até aqui, no seu histórico, na sua história, parecia um longo deserto a atravessar, parecia
um enorme mar vermelho atravessar, nós devemos nos lembrar que lá atrás, na escuridão da noite, no frio da noite, a coluna de Deus, de fogo, a presença de Deus se fazia presente no nosso meio. E no calor do dia, a coluna de nuvem também estava ali para nos guardar e nos proteger de todo o calor que estava sobre nós. Então, diante do Mar Vermelho, Deus também abriu o Mar Vermelho para que a igreja pudesse chegar até aqui onde estamos hoje. Então, nós não podemos nos esquecer de tudo o que Deus já fez por nós, pois Ele fará novamente na sua vida e na vida da nossa igreja. Segunda lição que podemos aprender desses dois textos lidos e aplicá-los em nossas vidas é a seguinte: se nós acabamos de ver que Deus já fez grandes coisas no passado e que Ele vai continuar fazendo no presente e fará no futuro, nós temos que entender o seguinte: a nossa parte precisa ser feita. A sua parte, a minha parte, a nossa parte precisa ser feita e Deus nos orienta como fazer. Depois de ver inúmeros milagres, o povo agora iria testemunhar mais um grande milagre na vida deles. Agora, o que Deus não aceitava ali, o que Deus não admitia ali era a murmuração. O que Deus não admitia ali era a reclamação. O que Deus não admitia ali, naquele momento, era a inércia, era o estar parado. Isso Deus não admitia e não admite até hoje. Vejam no verso 15, o Senhor dizendo: então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim. Em outras palavras, era como se Deus estivesse falando para o povo, para Moisés: você e o povo estão reclamando de quê? Do que vocês estão reclamando? Vocês estão parados aí por quê? Eu já não provei quem eu sou? Eu já não demonstrei de maneira concreta que eu sou Deus poderoso sobre todas as coisas? Eu não disse que eu iria tirar vocês do Egito e levar vocês para uma terra muito melhor, para uma situação muito melhor? Moisés, diga a esse povo que marche e parem de reclamar. Amados, como tem gente que vem para a igreja, como tem gente que quer viver a vida cristã, mas só reclama, reclama, reclama e reclama, mas não faz a parte que lhe é devida para que as coisas melhorem. Você quer um milagre na sua vida? Você quer um milagre no meio da sua família? Você quer um milagre na sua igreja? Você quer ver o grande mar vermelho que está diante de você se abrir para que você possa passar por ele a pé seco? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Aí você vai falar: mas como eu farei? O desafio é grande, eu sou tão pequeno. Nós somos poucos, como nós faremos? Olha, no texto que nós lemos, Deus deu a orientação a Moisés, o líder do povo, como agir naquele momento. Além de mandar o povo parar de reclamar, parem de reclamar, parem de ficar clamando, murmurando, Deus vai falar no verso 16: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O mar é grande, mas temos que atravessá-lo. Como? Deus nos dirá o que fazer e como fazer. Uma vez fazendo a nossa parte, uma vez que você faz a sua parte, o restante é com Deus. Ele vai fazer. As incertezas pós-coronavírus são grandes? Você acha que são grandes? É claro que são. Ninguém está aqui dizendo que não há incerteza, que não há dúvidas de como é que vai ser, de como é que vamos ser, de como vamos fazer. Não, ninguém está dizendo isso. Mas a nossa parte, ela tem que ser feita. Então Deus está nos falando agora, neste momento em que você está ouvindo esta mensagem. Primeiro Ele fala a liderança da igreja, preste atenção, a liderança da igreja: estenda a sua mão sobre o mar. O resto é comigo. O resto eu faço, diz o Senhor. Segundo, Ele está falando a você, meu irmão e minha irmã, e a toda a igreja como um todo: marchem, marchem, não fiquem parados, porque o resto, eu, o Senhor seu Deus, eu farei, eu farei. Nós não podemos nos dar ao luxo de ficarmos parados, estagnados, inertes, sem fazer nada. O nosso grande desafio é fazer grandes coisas
para Deus. Queremos o crescimento do reino de Deus? Queremos o crescimento da nossa igreja irmãos menonitas de Vitimarsum? Nós queremos isso? Queremos ter segurança no período pós-isolamento social, pós-pandemia, pós-coronavírus? Porque estamos clamando a Deus então? Por quê? Façamos a nossa parte. Marchemos. O resto, Deus fará. A terceira e última lição que podemos aprender do texto lido é a seguinte: até superarmos o desafio, Deus cuidará de nós. Até você superar o desafio que você está enfrentando na sua vida, seja ele qual for, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de nós. Eu quero chamar a atenção para o texto lido em Êxodo 13, quando ali nos versículos 21 e 22, Deus vai falar da coluna de fogo para iluminar e também da nuvem para os proteger do calor pelo caminho. Vejam que a proteção do Senhor para o povo de Deus chegou muito antes do episódio do Mar Vermelho. Aconteceu muito antes. E como eu falei, não eram algumas horas de viagem até aquela situação do mar se abrindo, ali do Mar Vermelho se abrindo. Não, foram dias até chegar ao Mar Vermelho. Mas desde a retirada do povo do Egito até aquela situação dramática ali diante do Mar Vermelho, Deus se manteve presente em todos os momentos, a todo instante. A mão de Deus sempre protegeu o seu povo. A proteção era de dia, a nuvem livrando aquele povo do calor do sol, e a proteção era de noite, coluna de fogo aquecendo o povo no frio da noite. Deus sempre cuidou do seu povo. Deus nunca deixou que qualquer coisa faltasse para o seu povo. Sustento e proteção para o povo até que a vitória acontecesse. Meu irmão e minha irmã, a vitória é certa. Ela é certa porque é Deus quem a garante. Então, não importa o cativeiro que você está, não importa o deserto pelo qual você está passando, não importa o tamanho do mar que você tenha que atravessar, saiba que a vitória é certa. E até que a vitória venha, o nosso Deus, você pode ter absoluta certeza que o nosso Deus estará com você. Ele estará com você porque a nuvem de Deus vai proteger você. A coluna de fogo enviada por Deus estará com você. A mão de Deus irá lhe apoiar e lhe guiar durante todo o caminho, até que você supere todo o desafio que você está enfrentando. Meu irmão e minha irmã, que nós, que eu, que você, que toda a igreja, que nós tenhamos em mente sempre, 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 nunca nos esqueçamos de tudo o que Deus já fez por nós, com a certeza de que Ele ainda vai fazer muitas coisas. E com isso em mente também, vamos fazer a nossa parte. Não adianta nós ficarmos clamando, reclamando, sem que façamos a nossa parte. E por fim, vamos ter a certeza em nossos corações que Deus vai cuidar da gente até que a vitória venha em nossas vidas, na sua vida e na vida da nossa igreja. E assim, dessa forma, nós viveremos um pós-epidemia, um pós-isolamento social, cheios de vitórias, de desafios alcançados, de almas resgatadas, de vidas transformadas, de uma igreja mais forte e com cada vez mais energias para seguir adiante. E tudo isso para a honra e para a glória do santo nome do nosso Deus, que Ele assim nos abençoe. Amém.